Ei, gente! Estamos de volta com mais um podcast da Docton TV, o 100 Ponto Final. E hoje o programa será rico em cultura e atividades culturais. Recebemos aqui hoje a Bia Mussi, ela que é idealizadora do projeto Casa Viva Meraki, aqui de Caratinga, muito conhecido. Então hoje você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o projeto, as ações que acontecerão nesta semana, a partir desta semana em Caratinga, no Casarão das Artes, e também de forma online. Então, se você gostar desse bate-papo, já sabe, tem programação para você participar. Obrigada, Bia, pela sua participação. Eu que Seja agradeço. muito bem-vinda, viu? Obrigada. E o Edson está aqui com a gente também, viajou com a Bia e trouxe essa pauta rica em cultura. E o maior legal, né? Você falou aí da parte que às vezes eu não consigo falar que minha língua não deixa, mas eu tenho as coisas que a minha língua deixa. Né? A Bia tem uma história riquíssima e que muita gente não sabe, né? Da história da Bia. Eu conheço a Bia há muito tempo, trabalhei com a Bia e não conhecia a história dela a fundo. Por isso que é bom esse negócio de viajar, você vai viajando na paisagem, chuva, não sei o quê, caminhão. E aí vai surgindo história e a gente vai contando a vida um pro outro. Rapaz, essa mulher tem uma história que acho assim, você deveria contar ela mesmo, porque ela conta só as coisas boas, né? Exato. As coisas que a gente passou pra chegar onde ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí acha, nossa, a Bia veio da Globo, da novela. Uhum. Mas ela veio só da Globo, da novela. Você sabe onde a Bia passou pra poder vir da novela? Então a Bia, se apresente. Fale da sua vida aí um pouco para o pessoal que está em casa. Explica quem que é a Bia e como que a Bia chegou aqui. A Bia chegou aqui como idealizadora da Casa Viva Meraki depois de sair daqui, de Caratinga. Eu não sou caratinguense, mas eu fui criada aqui, então eu me considero caratinguense. Eu sou do Paraná, mas vim para cá novinha. E a arte sempre esteve presente na minha vida, assim, eu fazia aula de balé, de capoeira, então era uma coisa mais corporal mesmo, de se expressar. Assistia muito televisão, porque na nossa época a televisão era o que comandava, né? Nós estávamos até comentando sobre isso agora mesmo, né? Sobre isso, né? De televisão. Não era o celular, né? E tal. Antes era a televisão. E hoje, agora, tipo assim, todo mundo tem o poder, né? Todo mundo é repórter, todo mundo hoje a gente escolhe o que vê. Antigamente, não. É. Então, eu era criança, ficava ali... tipo, passiva, uma espectadora assistindo aquilo que me colocavam, que era a Xuxa. Uhum. Assistia Globo o dia inteiro, ou então o SBT, o Chaves, que era o que tinha, a hora que tinha, acabou, o desenho acabou. Agora a programação de adulto não tem mais o que assistir. Hoje a criança, né, que é o dia inteiro, quer controlar ainda o que vai assistir. Verdade. Mas, e eu, assim, eu era muito fã da Xuxa, eu via o estúdio, as novelas, que mesmo criança eu via novela, e eu sabia, era engraçado, porque eu não tinha o desejo de estar lá. Eu sabia que eu estaria lá. Era muito interessante, assim. Como era é que... certeza. Eu tinha certeza que um dia eu ia estar lá. Como? O que eu precisava fazer? Eu nunca sonhei em fazer teatro. Eu não sabia que para estar lá, por exemplo, você tinha que ser ator e para ser ator você tinha que fazer teatro. Então, isso eu não sabia. Eu fui crescendo, enfim, chegou na hora de escolher a profissão. O que você vai ser? Eu não queria ser nada. Eu sabia o que eu não queria ser. Eu não queria ser médica, como meu pai é. Não queria ser advogada, não queria ser as profissões mais óbvias e que os pais sonham pra gente como uma posição que vai te dar um status. Você vai ser engenheiro, advogado, médico. Não, isso eu não vou ser. O que você vai ser? Não sei. Fui fazer comunicação social. Tentei vestibular em BH, não passei no Rio. Mas, assim, eu não queria ser jornalista, eu não queria ser publicitária, mas a comunicação era o menos pior, porque ali tinham matérias interessantes, tinham coisas... Uma amiga minha que falou assim, Bia, você adora ler, escrever, faz comunicação. Tá. Aí marquei lá no vestibular, tem que marcar alguma coisa, né? Tá, menos pior a comunicação. Fiz comunicação, mas quando eu fui para o Rio de Janeiro aos 17 anos para fazer comunicação, eu não sabia me comunicar, não sabia nem falar meu nome. E aí as pessoas, o carioca é muito pra frente, né? Chegava, e aí, né? Qual é o teu nome? Aí falava, Beatriz. Era toda Beatriz de atriz já, né? Beatriz. Beatriz. Em inglês, B é ser, né? Eu costumo dizer ser atriz. Ser atriz. E aí, como é que esse nome é Beatriz? Ainda ficava, curvava o corpo todo. Fala pra fora, mineira. E eu ficava vermelha de vergonha. E fazia comunicação.
Então, assim, uma coisa que não combinava, era o oposto. A pessoa não sabia nem se apresentar, nem conhecer as pessoas. E na faculdade tinha o NIT, que era o Núcleo Integrado de Teatro, que oferecia aulas gratuitas de teatro para os alunos da faculdade, de qualquer, podia ser de medicina, de direito, de comunicação, e eu fui fazer. E ali parecia que tinham tirado um tapa-olho, assim, de mim, sabe? Assim, me abriu o olhar de que a vida não era só aquilo que eu achava que era. E eu comecei a adquirir autoconfiança. Para hoje estar aqui e falar que meu nome é Beatriz. E isso acontece muito, né, Bia? Esse negócio da gente, quando a gente tá iniciando a vida, tal, a gente jovem, a gente pensa tanta coisa que vai ser daquele jeito e ao longo do tempo a gente vai mudando, não é aquilo, né? Por exemplo, tem muita gente que às vezes, eu vou fazer direito, aí depois a pessoa tá lá no direito, mas não, eu queria era a medicina, né? Ou eu vou fazer para atender um desejo do pai, da mãe. Exatamente. E às vezes fica frustrante. E acontece muito isso acontece. ainda, né? Nossa, muito, gente, muito. E eu não sabia o que eu queria ser. Mas, assim, a minha família, quando eu falava... Teve uma vez que eu falei assim, eu queria ser psicóloga. E a minha família, não, psicólogo, não sei o que, você vai passar fome. Poxa, gente, ninguém vai passar fome desde que você faça aquilo que você gosta de fazer. Concordo. Eu vou vender cachorro-quente. Então, você vai vender o melhor cachorro-quente. O cachorro-quente vai ser conhecido no Brasil inteiro, que está no mundo. Vai ficar rico. Então, ter determinação e perseverança naquilo que você quer, Talvez sabe? você não vai ficar rico, mas você vai se sustentar. Ter sucesso. Você vai ter sucesso. E sucesso nem sempre é dinheiro. Exatamente. Você vai se sustentar, ter qualidade de vida e ser feliz, acordando todos os dias. Aquilo que nós estávamos querendo conversando que cada aqui, dia seu cachorro-quente fique mais gostoso, eu sabe? penso a mesma coisa. Então, assim, eu não sabia qual que era o meu cachorro-quente. O que eu ia me dedicar à minha vida. Mas no Brasil, as pessoas têm que escolher muito cedo a profissão. E desde criança, os pais perguntam, o que você vai ser quando eu crescer? Cara, o que eu sou hoje? Hoje eu não sou nada? Hoje eu sou criança, hoje eu quero brincar, hoje eu tenho sonhos. Então, esse negócio de o que vai ser, já te espero o que você vai dizer, e dependendo do que vai dizer, tem uma reação. Tipo, a médica, nossa! Menina, eu quero ser professora. Ai, coitada, quer ser professora. Desse jeito. Meu Deus, fica é mesmo. Entendeu? Então, assim, isso influencia a criança, que a criança quer agradar o pai e a mãe, não suprir a expectativa dele querendo ser professor, então o que você quer que eu seja? Então tá, então você é isso. Por isso que acontece isso que você falou, da pessoa depois ver que não era aquilo que ela queria. Mas a comunicação me ajudou muito, porque aquela espectadora passiva que via Xuxa e achava tudo aquele lindo, começou a ter outro olhar em relação à televisão. De consumidora mesmo, de compre batom, compre batom. Você fica, quero batom. Eu saí desse lugar e entendi que aquilo era a profissão deles e que eles usavam de tudo para me convencer. Sim. E tinham me convencido durante muito tempo, sabe? E aí, é o que faz, né? O que a publicidade faz com o espectador. Então, a comunicação foi muito boa para eu amadurecer. No Brasil, a gente tem que decidir muito cedo o que quer ser e entra na faculdade já com 18. Nos Estados Unidos, você entra primeiro para o college, que é onde você estuda tudo que te interessa. Eu tenho interesse em jornalista, mas eu também pensei uma vez em fazer direito. Então, aí você pega algumas matérias, você vai entender o que é cada um, depois você vai para a university. E aí você já está com 20 e poucos anos, já está mais maduro, já entendeu um pouco de cada coisa que te interessa, para escolher o seu caminho. Então, a comunicação serviu para isso, para eu amadurecer morando no Rio, adquirir autoconfiança, para entender quem eu queria ser. Mas me formei sem querer ser aquilo. E eu tinha que arrumar emprego para eu continuar no Rio. Não dava... Mas, então, você se formou em comunicação. Focada em publicidade. Publicidade. Mas nunca fiz um estágio numa agência de publicidade. E formei falando assim, cara, eu não quero ser publicitário, eu não quero convencer ninguém de tomar Coca-Cola. Na época tinha propaganda de cigarro, eu não quero convencer as pessoas de fumar. Eu vou usar a minha inteligência, porque eu trabalho numa empresa, então eu tenho que falar, fume free. Free vai te deixar livre. Caramba, eu tô falando completamente o oposto do que o cigarro vai fazer pra pessoa. Isso vai te matar. Então, eu vou ganhar dinheiro convencendo o outro pra eu poder me sustentar. Exatamente. Entendeu? Então, não assim... era aquilo que você queria. Exatamente. E aí, como eu tinha amado fazer teatro lá, eu fui fazer faculdade de artes cênicas para não ter que voltar para Caratinga. Porque eu arrumava emprego em comunicação. Aí perguntei pro meu pai, posso fazer? Ele, tá, então pode. Entrei para a faculdade de artes cênicas, que é uma faculdade que pai nenhum sonha pro filho fazer. Todo mundo que estava lá, no primeiro dia de aula, eu tive aula com a Ítala Nandi. E a Ítala Nandi, ela fez um personagem na novela Que Rei Sou Eu,
A Rija não deve lembrar, mas você deve Lembro lembrar. quem sou eu. Ela era uma mulher que ficava presa no alto da torre. Lembro! Em Telândia era conhecida. E ela era coordenadora pedagógica da faculdade. E no primeiro dia que ela foi dar aula, ela falou assim, primeiro eu quero parabenizar todo mundo que está aqui, porque eu tenho certeza que ninguém está aqui porque os pais sonharam isso para você. Nossa. E aí teve um depoimento de uma pessoa lá que falou assim, eu quero falar. Ele falou, quando eu era mais nova, a minha mãe falou, eu falei que eu queria ser ator, que eu ia fazer essa faculdade aqui. Ela falou, meu filho, não foi isso que eu sonhei pra você. E aí eu olhei pra ela, gente, falei, mãe, e o que eu sonhei pra mim? Importa. Boa. E é por isso que eu tô aqui. Eu nunca mais esqueci desse depoimento desse rapaz, sabe? Porque é isso, não foi isso que eu sonhei pra você. Cara, a vida é da pessoa. Deixa ela sonhar e correr atrás. E aí eu fui fazer artes cênicas, mas eu também não queria ser atriz. E as pessoas, você é maluco? Eu falava isso na aula, me dedicando, fazendo tudo. Eu não quero ser atriz. As pessoas, mas você tá aqui por quê? Eu falava, eu não sei. É como se eu soubesse que eu precisava daquilo para algo, mas eu não sabia, para chegar num lugar, mas eu não sabia aonde eu estava indo. Sabe, assim? Mas era ali que você tinha que Eu estar. via como se fosse uma metáfora. Assim, eu pego um avião, eu tenho o que eu preciso para chegar no meu destino, mas eu não sei onde é que eu tô indo. Então, eu tenho a mala, tenho tudo ali dentro, mas para onde eu tô indo, eu não sei. Eu sei que eu vou precisar daquilo. E realmente foi isso. Eu precisava da comunicação, eu precisava do conhecimento de artes cênicas. Me formei em artes cênicas, fiquei 1 ano em cartaz com uma peça, tranquei a faculdade no meio, fui para o Canadá, porque eu queria muito aprender inglês. Mas para me sustentar no Canadá, eu tive que trabalhar. Então, eu trabalhei como garçonete 1 ano e, gente, foi suado. Saí do restaurante meia-noite, fedendo carne, toda gordurosa. Eu tinha que limpar banheiro assim, a galera, tipo, bêbada, sabe? Era um restaurante que recebia muitos pedreiros, pessoal que trabalha com gesso. Brasileiro, era um restaurante brasileiro, a dona de Patinga. Ai, que bacana. Márcia. Eles eram super bem-sucedidos lá e saíram de Patinga com a mão na frente e uma atrás e lá abriram um restaurante, agência de dinheiro. E eu bati na porta dela, pedi emprego, contei até pro Edson que eu menti no meu currículo falando que eu já tinha trabalhado com restaurante, porque eu não sabia o que eu fazer. Você tem experiência? Eu tenho. Trabalho no restaurante lá em Caratinga. Na verdade, quem não faz isso, né? Na vida, né? Pois eu confesso isso. E ela falou, então tá, você começa amanhã. Mal sabia eu que, na verdade, naquele dia ela tinha mandado embora todas as garçonetes. Uau! A gente tentou pegando Então, uma no dia top. seguinte, eu era tipo a gerente das garçonetes, porque só tinha eu e eu não sabia fazer nada. E ela não era boazinha, não. Ela me gritava o dia inteiro, Bia, o que é isso aqui? Bia, o telefone tá tocando, você não atendeu. Bia, não sei o que lá, Bia. E eu enlouquecida. E as pessoas falavam, Bia, você não precisa disso. Eu falava, minha mãe falava, minha filha, volta. Você não precisa passar por isso. Você precisa de uma passagem, a gente te manda. Eu falava, mãe, olha que bênção. Eu não preciso passar por isso. Então significa que eu estou passando por isso porque eu quero. Imagina se eu precisasse estar aqui aguentando isso, ainda mandando dinheiro para minha família, que não tem como se sustentar, que muita gente vive isso. Faz isso. Trabalha mais do que aguenta, porque tem que sustentar a família no Brasil. Sim. Eu não. Então, eu até falei para ele, falei assim, gente, a minha história, ela não foi fácil, mas ela não foi sofrida. Sim. Porque eu sempre tive apoio da minha família. Mesmo que não psicológico, que sonhando outra coisa para mim, mas tinha um apoio financeiro, me sustentava, que me deixaram ir para o Canadá, pagaram a minha passagem para eu ir, um curso de inglês de 1 mês para eu fazer. Mas aí eu tinha que vir embora, ou eu arrumava um emprego para me sustentar lá. Então, eu trabalhei lá. Aí eu voltei, cheia da grana, para eu viver vivi 2 anos com dinheiro de garçonete. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida. Que maravilha. Como E ninguém imagina garçonete isso, né? No Canadá, eu ganhava mais do que eu aqui formada em comunicação. Olha só. E aí, eu guardei esse dinheiro e fui gastando só durante 2 anos para eu terminar minha faculdade de teatro. Fiquei 1 ano em cartaz. E aí, eu fui fazer novela na Globo. E a pessoa pensa, nossa, e aí Conta você foi essa história. convidada Conta para essa fazer novela história. na Globo. Vai ver Não. história que massa. Eu fui convidada, né, Edson? Conta. A Bia dormiu em carro. Eu tinha... Pra poder chegar lá. nos objetivos dela. Às vezes a pessoa tá em casa, mas a Bia é chique, vê a Bia passando de carro hoje, mas não sabe o que ela já passou. Então, assim, a Bia tem a mesma história quase igual a minha. Que eu também passei por De isso luta, aí. luta de pessoal. luta pessoal, para chegar aqui em Caratinga, para estar aqui. E quando eu comecei, me ensinaram a ler, escrever em tabela de preço e tal. E aí eu aprendi a ler, aprendi mais ou menos, né? Porque depois eu terminei aqui em Caratinga. E um belo dia o dono, o rapaz que me carregava, falou assim, Edson, não precisa de você mais não. E eu já tinha saído lá da Bahia, já estava indo, voltando lá, voltava lá com o carro dos outros, mas voltava com o carrão, encostava lá, aquela coisa toda. De uma hora para outra, ela falou, não precisa mais, você pode voltar, de onde você está aí? Eu falei,
Não, eu não vou voltar para trás, porque eu não sou caranguejo para andar para trás. Aí eu falei assim, não, eu vou me humilhar. Eu falei assim, não, mas eu não preciso disso aqui mais não. Eu falei, como é que eu vou fazer? E aí eu tava com 2 pessoas, ele falou assim, Edson, ó, você pode ir para minha casa. O fulano não quer, sei lá, mas você pode ir pra minha casa, ficar lá, e lá você se vira, arruma um emprego. E aí, nesse dia, aí eu lembro como hoje, eu dormi numa boleia de caminhão, sem para-aviso, chovendo, fazendo muito frio, com uma cobertinha e uma lona, fui ficando ali, passei a noite inteira em claro, desviando da pingueira para lá e para cá, e acordamos no outro dia, foi colocado o carro pequeno que eu trabalhava, foi colocado em cima do caminhão para vir para Caratinga, eu vim para Caratinga chupando melancia, e consegui chegar e me estabeleci aqui, ali, aqui, e assim, sobrevivi e fui me escabelando e tal, como sempre que a gente tem que ter, gente, humildade, sempre, porque a minha humildade me fez eu estar onde eu estou hoje. Então, a Bia também teve essa humildade e veio de Persistência, resiliência. Então, assim, a minha história não é diferente da Bia. Pelo menos, a minha, meus pais, eu não tinha apoio dos meus pais, porque meus pais não tinham condições. Eu estava saindo para tentar ajudar eles. A Bia não, a Bia saiu para ajudar ela. Termine agora a sua história aí para ele saber da sua. Pois é. Aí eu voltei para terminar essa faculdade. E eu tinha um grande amigo, que aliás tem uma história, eu não vou contar aqui, mas também que saiu do interior do Rio Grande do Sul e plantou couve literalmente para vender na feira e conseguir dinheiro para ir para o Rio fazer artes cênicas. Então, aquela pessoa que ralou, ele mora perto de Uruguaiana, é a última cidade do Rio Grande do Sul, que tem tipo 5 mil habitantes, pequenininha, e foi correr atrás. E esse rapaz era meu colega de sala, a gente era muito amigo, na verdade. E ele tinha feito zootecnia, e ele morava dentro do Jockey Club. E dormia onde fazia a cirurgia em cavalo, na maca do cavalo, escondido do dono do Jockey Club. E ele... aí, nesse lugar, morando lá, ele conheceu o Wolf Maia. Uau. O Wolf Maia atropelou ele, entrando no Jockey Club. Mas ele não machucou, mas atropelou ele entrando no Jockey Club, parou para pedir desculpa e acabou contratando ele para tomar conta dos cavalos. Coisa de novela. Nas fazendas dele e tudo mais, e dentro do jockey. Nossa. E aí ele passou a conhecer o Wolf Maia, e aí ele falou que ele estava fazendo teatro e tal. O Wolf ia produzir a próxima novela das 7, que era Cobras e Lagartos, e convidou ele para fazer o teste. Bom, ele chega na faculdade, amiga, aconteceu isso, tal. Me leva na Globo para fazer o teste. A gente morava muito longe da Globo, eu tinha carro, ele não. Eu falei, tá bom. Bom, já que eu tô indo lá, eu vou fazer uns currículos, umas fotos, vou levar, porque vai que eu tenho oportunidade de entregar, não vou lá à toa. Aí fui. Tô lá com a minha pastinha, crente que eu ia entrar com ele, fui barrada na porta. Entrou só ele, porque quem vai fazer o teste tem que mandar o documento e tudo mais. Então, quando chegou na portaria, nós dois, eu lá, tipo, do lado. Bom dia, tô feita. Minha pastinha. Aí ela, então, tal, você. A identidade, não, você não tá aqui pra... Falei, não, eu vim com ele. Ah, não pode entrar. Ficou eu na porta, segurando minha pastinha, ele entrou. Tentei ligar para ele, celular fora de área, porque no estúdio não pega celular. O que eu vou fazer? Eu lá no Projac, longe de tudo. Lembrei que existia um cadastro da Globo, que eu já tinha me cadastrado, só que eu tinha mudado de endereço. Falei, já que estou aqui, eu vou lá para me atualizar. Entrei lá, consegui entrar, não era para entrar, que também é só com agendamento. Aí falei, Jussara, por favor, eu já estou aqui, não sabia que tinha que agendar. Tá bom, Bia, entra. Entrei, me recadastrei na hora que eu estava indo embora, eu dentro do Projac. Ela falou, aí eu falei assim, então, eu vou aproveitar que eu já estou aqui dentro e vou lá no Estúdio J, que eu estou com um amigo meu fazendo um teste, ele tá de carona comigo, não sei se eu vou embora, se eu espero, se vai demorar. Ela, sinto muito. Esse crachá que você entrou aqui pela portaria 4 do cadastro não te dá acesso, direito de entrar na portaria 3. Aí eu, sério? Ela, sério. Então tá, tchau. Fechou a porta. Só que ela fechou a porta e eu continuava dentro da Globo. Com acesso à portaria 3, sem nenhum portão entre. Eu tava lá dentro. Então eu falei, eu não vou embora. A Bia deu um dia invisível. Tracei uma reta com a minha pastinha e o coração batendo. E passavam uns seguranças grandão, fortão. Eu, agora é que eu vou ser expulsa. Gelava. Estavam nem aí pra mim, nem estavam me vendo. Eu já tava lá dentro, ninguém tava preocupado em olhar o meu crachá. Né? A gente que fica achando. Aí eu passei pela portaria 3, assim, vendo tipo, a recepcionista que não me deixou entrar, virei meu crachá, virei do lado, continuei andando. E aí eu vi o que já tinham me contado. Lá dentro do Projac tem vários módulos, são prédios de 3 andares, cada um de uma cor, onde ficam as produções.
Projac não existe mais, se chama Estúdios Globo, né? Mas antigamente chamava Projac. E aí lá ficam as produções. Na verdade, das 6, das 7, das 8. Video show, não sei o que, fantástico, papapá. E aí eu fui escolhendo onde que eu ia para entregar e vi que meus currículos eram poucos, porque eram muitas produções que estavam vindo aí. Na época era diarista ainda, tinha assistido Pica-Pau Amarelo. Então era muita coisa. A gente pensa só em novela, mas o ator pode trabalhar em diversas produções lá, que vão vir daqui a 2 anos, mas que já estão gravando, ou escolhendo o elenco. E aí faltou currículo, sobrou um só. Falei, vou na novela das 8, que é das 9, na verdade. E a escada desses módulos era pelo lado de fora do prédio. Então que eu tô subindo a escada, eu escuto uma voz. Taraná, parará, e eu reconheci a voz sendo a voz de um amigo meu de faculdade. Amigo meu e desse Edu que tava lá fazendo teste. Aí eu olhei, só que ele tava diferente, com barba. Eu falei, não é o Marquinhos. Voltei, continuei subindo e papapá. Eu falei, gente, é a voz do Marquinhos. Ele olhou. Bia, eu desci a escada, ele estava conversando com um rapaz. Ah, Bia, Marquinhos, quanto tempo, você é diferente e tal, barba. Esse aqui é meu irmão, produtor da Diarista. Eu, prazer, irmão do Marquinhos, que eu nem lembro o nome dele. Eu tô aqui tentando tirar um xerox, só que tô vendo que as máquinas aqui, eu falando, só aceito crachá dos funcionários da Globo, não tem como eu pagar para tirar um xerox. Aí o irmão dele, você quer quantas cópias? 10, tá bom? Aí tirou para mim, aí eu falei, o Edu, nosso amigo, tá fazendo teste para a próxima novela das 7, no Estúdio J. Aí ele, vem cá, vamos lá. Colocou a gente no carrinho, levou a gente pro estúdio. Eu entrei com meu currículo, com a minha foto, fui procurar o Edu. O meu objetivo era só, naquela hora era só procurar o Edu. O currículo eu entregava nas produções. Naquela hora eu queria falar com o Edu, se eu ia embora, se ia demorar. Sim. Só que eu entrei dentro do estúdio. Ele pegou um currículo meu, entregou pro Valtinho, produtor de estúdio da novela. Peguei, então tá, Edu, então vou lá pra casa do Pão de Queijo, que tinha uma praça de alimentação, te esperava tomar um café e fui. Lá não pegava celular. Quando eu saio da praça de alimentação, mensagem de voz. Bia Mussi, você ainda está aqui? Vem fazer o teste. Aqui é o Valtinho, produtor de estúdio. Eu também. Da Globo. Senti a mesma coisa. Só que eu tinha ido levar o Edu. Eu não estava pronta nem fisicamente, tipo, não estava bem vestida, maquiada, não tinha feito escova, nem psicologicamente pronta para fazer um teste na Globo. E eu fui... Entrei ali. Imagina a adrenalina, hein, me mandaram pro camarim, e fazendo cabelo, colocando figurino em mim, e teste de improvisação. Arruma uma dupla aí, você vai ter que vender uma coisa, ele tem que comprar, depois vocês trocam, ele tem que vender, você tem que comprar. O que você vai vender? Comprar, o problema é seu. Muita coisa de teatro, só que eu tinha feito faculdade de teatro. Então eu tava pronta. Te salvou. E aí eu fui, fiz o teste, e eu ganhei o teste, porque quando a gente pensa em cena, é o que faz a diferença, que é a capacidade de você improvisar. E isso o teatro tinha me dado. Eu tinha ensaiado com um cara, combinado com ele, assim, não dava tempo de ensaiar muito. Ó, eu vou ser uma florista, você vai estar... eu tenho uma floricultura, você vai estar querendo comprar flores para sua noiva, e eu vou... Porque no teatro, a gente aprende que a gente tem que ocupar o palco inteiro numa cena. E eu fiquei imaginando que era um palco de teatro. E eu andava pra lá e falava assim, aqui está a rosa vermelha para o amor. Ah, vou pegar uma branca também para vocês terem paz. E eu saí isso na minha cabeça, que eu ia andar e pegar a amarela para ter dinheiro. E não sei o que lá. Quando eu cheguei, gente, era menor que essa mesa. O meu balcão para vender as flores. Era isso, com uma câmera fixa na minha frente. Nada a ver com o que você tinha imaginado. O que você tinha imaginado. Eu escutando o Wolf Maia pelo fone do câmera, ele no suíte. Nossa. O cara que veio comprar flores aqui. E eu tinha que pegar a flor aqui. A flor aqui, a flor aqui. E entreguei pra ele. Ele pegou e saiu. A gente não tinha ensaiado. Aí, Nick, ele saiu. Eu ganhei. Eu passei no teste. Porque eu virei e falei assim, oi! São R$50? Uau! Você sai sem pagar? Aí, fora que eu escutei o Wolf. Sensacional! Muito bom! Ela empolgou. Tô escutando a voz do Wolf. Eu tô muito arrepiada. Eu tô arrepiada. E aí, eu tinha conhecido, volta, né? Pode voltar, pode, né? Pode voltar. Você só entregou as flores, o cara foi embora. E eu, por causa da improvisação. Ela improvisou, pô. Só que eu tinha conhecido o Wolf Maia numa festa da novela anterior que ele tinha feito, que era Senhora do Destino. Porque o Edu era meu amigo, funcionário do Wolf, e me levou. E lá nessa novela tava Renata Sorrá, tava na época a Gabriela, Maria Gabriela, namorava o Gianecchini. O Gianecchini tava lá, tava esse povo lá. E nesse dia, na hora de ir embora, o Wolf, eu falei, Wolf, muito obrigado pelo convite, eu toda vergonha, assim. Aí eu lembro que ele me abraçou e falou assim, nós ainda vamos trabalhar juntos. E eu fiquei assim,
Nossa, meu Deus. É sério, eu escutei isso. Inclusive, na entrada, volta O mais. carro, olha o carro Eu dela. cheguei lá com meu ninho, eu e o Edu, Verde. entrando na mansão do Wolf Maia. Veio o Pânico, do programa Pânico, Silvio Vesgo. E aí, qual é o seu nome? Abri o vidro, não era nem elétrica, abri Era o vidro. manual. Qual é o seu nome? Eu, Bia Mussi. Bia de quê? Eu, Mussi. É Mussi ou pavê? É Mussi ou pavê? Vem cá, você faz teatro, né? Por quê? Não, porque com esse carro, que só chegou carrão lá do Povo Global e eu com meu ninho de Caratinga, 1000. Aí... Então, esse dia, uma pessoa que eu vou conhecer, amiga nossa, colocou o Pânico no porta-mala, entrou com o Pânico dentro da festa. Uau. E pegou Renato Sorra, Suzana Vieira e Wolf trocando ideia. E o Wolf olhou, veio segurando, seu Wolf, eu não vi eles entrando. E ele, tipo assim, vou te matar. Vou te matar. O Pânico dentro da casa dele. Eu só vi, eu tava sentada no sofá, Renato Sorra e Suzana Vieira indo pra varanda assim. E o Wolf com a câmera e a luz na cara dele. Nossa! Tipo, tendo que dar entrevista. Bom, volta. Aí ele tinha me falado isso na festa. E aí depois, no outro ano, eu fiz esse teste. Mandei bem no teste, passei para a segunda etapa. Tô indo embora de carro, ligam pro celular do Edu. Ó, você passou para a segunda etapa, volta amanhã, ligam pro meu também. Eu parei o carro no meio da rua, assim, Edu, a gente passou. Que loucura, a mulher ligando para mim. Voltamos no segundo dia, outro teste de novo. Maquiagem, cabelo, outro teste. Mandei bem de novo no teste. E aí já tinha me falado, olha... você se prepara que na hora que terminar o Wolf Maia vai vir falar com todo mundo, para todo mundo que passar. Eu falei, nossa, será que ele vai lembrar de mim? Menina, fizemos uma meia-lua, assim. Todos os atores que tinham sido selecionados, ele passou, te reconheci no teste. Falando meu ouvido, continuei passando, e eu assim, coração assim. Que e aí legal. eu costumo dizer que foi assim que eu fui convidada para fazer a novela Cobras e Lagartos. Que também pagou uma gafe, mas uma gafe que deu certo, né? Não é? Olha que loucura. Nossa, e se eu não que tivesse bacana. entrado lá, se eu estivesse Já na pensou? porta esperando o Edu E voltar do ficasse lá teste. esperando. Até hoje eu ia estar lá esperando ele voltar do Sem teste. querer persistir, né? Sem querer ser Entendeu? teimosa. Entrar. Se eu tivesse usar ido embora ousadia, na hora que né? a Jussara falou, não, esse crachá não te dá direito de entrar aqui. E eu falei, então tá bom, obrigada. E fosse embora, ficasse lá na porta esperando o Edu sair, ou deixasse ele na mão e... Entendeu? Então, assim, são as coisas que a gente precisa. Aí ele terminou a novela em novembro de 2006. Ele me deu uma bolsa para fazer teatro na escola dele, em São Paulo. Eu não tinha mais salário e não conhecia ninguém em São Paulo, nem tinha onde ficar em São Paulo. Peguei meu ninho, coloquei as minhas malas. Aí já fui junto com uma menina que tinha feito comigo também a novela. Escuta, Vambora, Lu. que doideira. Isso em janeiro. Era um mês de curso intensivo de férias na Escola Wolf Maia. Sem ter onde ficar, sem ter dinheiro na conta, porque em novembro já tinha acabado o contrato com a Globo. Só que em outubro, eu tinha ido numa festa na casa dele e tinha jogado baralho com a Maria João Abujanra, que era repórter da Mauri Júnior, na Rede TV. Só que ali, naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha nada, rede social, Então, a gente quem não trocou mandava era a telefone. televisão. A gente só, legal, Maria, prazer, então tá, então tchau. Então, essa Maria João ficou ali em outubro, nem lembrava mais dela. Em janeiro, tá eu no carro com meu ninho, com todas as malas, eu e a Luciana Pacheco indo. Seja o que Deus quiser. Que tinha feito novela comigo, indo pra São Paulo, falando, tipo assim, não tinha existia GPS, a gente no mapa, indo pra São Paulo. A gente para Já no lugar usei pra comer muito. um pão de queijo no meio da estrada. A Maria João estava no Graal comendo pão de queijo. E eu, Bia, Lu, que legal que vocês estão fazendo aqui. Ah, nós estamos indo pra São Paulo fazer o curso do Wolf Maia. Mentira, eu também vou. Qual o curso de férias? Eu também matriculei, que bacana. E vocês vão ficar onde? Escuta. A gente não tem onde ficar, não. Na minha casa. Vocês vão morar na minha casa. E levou pra gente pra casa dela. Ela tinha 2 cachorros. Um chamava Bia e o outro Alfredo. Pra quem não sabe, Alfredo é o nome do meu pai e do meu irmão. Eu entrei lá, essa aqui é a Bia, esse daqui é o Alfredo. Prazer, Bia, prazer. Bom, estamos em casa. Estávamos em casa, fiquei na casa dela. Fui pra tudo quanto é lugar naquele São Paulo de graça. Eu entrava em todas as Nossa, boates, Bia. restaurantes. Eu comia as comidas mais caras sem pagar nada. Estudando na escola Wolf Maia, me sustentando com o dinheiro da novela anterior que tinha sido vendida pro mundo inteiro, que entrava na conta, Todo não era mês caía muito, na mas... conta dela. Entendeu? Tinha Tinha alguma alguma coisa, o resto já estava pago, eu não estava pagando casa, eu não estava pagando escola, eu comia de graça, convidando, então entrava como se fosse um salário mínimo hoje, ali por mês, então para mim já me adiantava. E eu ia com a Maria ensaiar a peça que ela ia estrear, As Filhas da Mãe, que já estava na época em cartaz há 35 anos, em São Paulo, e eu ia todos os dias com ela na peça, batia texto com ela e tal.
Quando foi estrear a peça, a Maria foi chamada para gravar em Punta del Este. Quem estreou a peça? Eu. No lugar dela. Viajei o interior de São Paulo e do Paraná inteiro isso? com a você peça. Já sabia, né? Porque você estava lá treinando com ela. E recebendo pra isso. Todo final de semana eu Olha a viajava sorte com a da pessoa. trupe do Cara, teatro. é uma luz. Não, é uma luz. É iluminada. Mas é porque, Iluminada. presta atenção, assim, ele me deu a bolsa, eu não tinha como ir, nem dinheiro, nem aonde ficar, e eu fui. Nessa hora, eu tenho certeza que meu anjo da guarda falou, meu Deus, e agora? Temos que resolver. Ela foi! Tipo assim, Ela para demais, ela é muito ousada. resolver, entendeu? Porque eu tinha todas as desculpas, eu falava, gente, eu não vou ganhar a bolsa, mas eu não tenho onde ir. Não tenho onde Não ficar. não conheço ninguém. Vou lá fazer o quê? dinheiro. Vou passar fome? Tinha todas as desculpas pra não ir, mas aí eu fui. Aí o universo conspira ao favor. Eu acredito É o nisso. que ela me falou, ela me ensinou isso Entendeu? essa semana. Aí eu fiz o curso de um mês, fui avaliado pelo Wolf muito bem, ele me deu mais 6 meses de curso lá. Ah, e eu tinha um namorado americano na época que resolveu ir para São Paulo e alugou um flat de 6 meses do lado da escola dele. Olha a Só que ele loucura. acabou de ir embora, porque ele arrumou um emprego em Nova York. E eu fiquei com o flat pago até junho, só que o flat estava pago até 26 de junho e a escola terminava dia 27. E tinha uma cachorra gigante, tipo um labrador. Coloquei ela, minhas malas no dia 26, no Uno. Dormi no estacionamento do prédio, porque eu entreguei o apartamento, para no dia 27 fazer a prova final na escola do Wolf. E aí passei de novo, ele até usou minha cena para dar exemplo para a sala, assim, gente, é assim, tem que fazer e tal. E ele avaliando, gente, eu não respirava, porque ele é desses, assim, que olha e fala assim, está uma pi, sabe? Sei. Não tem, assim, ele fala mesmo. E ele tinha me dado bolsa. Então, assim, quem ele dava bolsa, aí que ele Ia cobrar mesmo. É. Então, enquanto a cena passava, eu juro, eu parei de respirar. Eu fiquei olhando e falei, Vai o que vai infartar. acontecer comigo aqui? Vai Meu Deus do infartar. céu, o que vai acontecer comigo aqui? Ele vai gritar comigo. Aí, na hora que terminou, ele... Tá vendo, gente? Era isso que era pra fazer. Eu não consigo entender por que vocês não conseguem fazer. Era isso, assim. Aí você ufa. A minha cachorra sendo tomada conta pelo segurança na porta, minhas malas no carro, me esperando. Esse resultado. Sua cabeça a 1000 por Pra eu hora. voltar pro Rio, eu volto pro Rio com o Wolf produzindo a próxima novela das 9, que era Duas Caras. Eu pergunto pro Wolf num almoço de despedida se tinha um teste pra mim na novela, e ele fala que não tinha. Não tem, porque você já fez elenco de apoio, só tem elenco de apoio, você merece coisa melhor, que é o que eu tinha feito em Cobras e Lagartos, elenco de apoio. Aí, tá bom, mas eu prefiro de novo, eu vou estar preferindo no momento fazer elenco de apoio de novo, porque eu preciso trabalhar. Você não tem um personagem, eu tô aceitando. Ele, não tá querendo naná. Todo mundo me criticou, você é doida, você se desmereceu na frente dele falando que faria elenco de apoio de novo. Falei, cara, mas eu prefiro isso aqui, trabalhar na loja do shopping. tem, No é o que momento eu tô tem. preferindo. Eu prefiro estar lá no meio, contratado da Sim. Globo, vendo todo mundo, aprendendo. Bom, voltei pro Rio, entrei em contato com a produtora de elenco, contei pra ela por e-mail isso que ele tinha falado pra mim, eu tinha falado pra ele. Ela falou, aí me ligou e falou, Bia, eu concordo com o Wolf, você merece coisa melhor, mas se você quer fazer o teste de elenco de apoio, então vem. Eu falei, então assim, eu fui convidada novamente para fazer o teste da Globo. E aí ela me deu as dicas todas. Ela falou, olha, você está vindo fazer teste para ser aluna de uma universidade. Só que nessa universidade vai precisar de uma secretária e ninguém está vindo preparado para isso. Vem preparado para isso. Secretária. O nome dela é Heloísa e ela é secretária de uma faculdade. Ponto. Só me falou isso. Passei a madrugada escrevendo a história da personagem, da minha cabeça. Porque no teatro a gente só faz com verdade quando a personagem existe. Então, eu inventei que essa Heloísa tinha feito faculdade de pedagogia, mas o melhor emprego que ela tinha conseguido na vida era de secretária de uma universidade. E que a dona da faculdade, que era a Suzana Vieira, era um nojo, mas que o reitor, ela era apaixonada por ele, ela achava ele lindo, quando ele passava, o coração dela batia. E que ela tinha sido noivo de um motoboy que morreu no acidente de moto e que descobriu que ele era casado no enterro dele. Eu fiz a história dela inteira. Quando chegou na hora, fizeram um jogo de improviso. Todo mundo caminha, todo mundo de aluno. Eu já peguei um óculos, peguei uma agenda, caneta, coloquei num bolso assim, tipo esse bolso aqui. Quando a câmera vai passar por todo mundo. Quando a câmera parar na sua frente, você tem 1 minuto para ser contratada pela Globo. O que você vai falar? O problema é seu. Se Você vira. é um aluno de uma faculdade. Se vira. Eu sou uma secretária de uma faculdade. Quando o cara parou, ele era o reitor. Seu reitor, o senhor quer saber o que você tem de reunião hoje? Que eu fui pegar a agenda, gente, a agenda caiu de verdade, de nervoso Não que foi eu, Bia, porque não foi estava. programado.
Quando nem que a agenda caiu, que eu fui pegar, cai óculos, cai caneta, e isso virou uma comédia, porque eu fui pegando, em vez de eu desistir, eu usei aquilo a meu favor, e eu fui pegando, e a agenda de cabeça para baixo, eu tentava ler, e eu voltava e falava, não, isso daqui é reunião de ontem, não, peraí um pouquinho, e eu passei. Aí, quando deu uma semana, me liga a produtora de elenco falou, Bia, você passou. Mas não é para elenco de apoio, não. É para personagem. Você vai ser a secretária do Marconi Ferraz, que é o protagonista da novela. Já não era secretária da faculdade mais. Entendeu? E aí eu acabei pegando um personagem que eles estavam procurando há muito tempo, não encontravam. E que eu não estava dentro do perfil desse personagem em termos de idade. A mulher tinha que ter 35 anos, eu tinha 28 na época. Então, eu não estava... Eu tinha mandado foto minha e falei, não tem personagem para você. Só que na hora que eu faço o teste, eu passo para um personagem que não era para mim. Ou seja, a Bia fez tudo isso, acertou porque foi atrevida. Foi. Né? A sorte brilhou pro lado dela, sim, mas ela teve persistência. Exatamente. Né? Então é o que a gente tem que passar isso para quem está em casa, para quem nos vê, que a gente tem que ter persistência, que hoje o ser humano hoje, né, os adolescentes, quer tudo na mão, quer tudo com facilidade, né? Às vezes a gente faz isso para os nossos filhos, para os nossos, né? Não, meu filho não pode fazer essa dificuldade aqui não, que eu vou agilizar tudo para ele. E eu acho que a gente tem que passar essas histórias. Por isso que eu fiz questão de te convidar, né, junto com a Regiane, para que você contasse essa história, para servir de exemplo para pessoas que, sabe, tem preguiça de tudo. E não é que é preguiça, é persistência. A sorte vem, gente. Vem. A sorte vem. Basta a gente querer. Olha eu saí da Bahia, analfabeto. Não sabia nada. E um cara me viu lá dirigindo, estacionando ônibus, estacionando carreta. E aí me deu oportunidade. E a gente tem que abraçar essa oportunidade com unha, com dente, com o que tiver pela frente. Porque às vezes a oportunidade, pessoal, ela não vem duas vezes, ela vem uma só. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Esse é o exemplo que eu passo para meus filhos, igual para minha netinha e tal, que vai vir aí, vou ensinar isso. Então a gente tem que passar as coisas boas. Por isso que na minha geração, pessoas das minhas gerações, estão todo mundo aí, sabe? Eu fui espelho para uma pessoa que eu não sabia, Bia. Na minha vida, eu fui espelho para uma pessoa que hoje mora no Maranhão, depois de tantos anos, me encontrou via WhatsApp, e o cara veio me agradecer. Eu chorei igual um menino, porque... Falei, como assim? Eu nem via ele. Ele era criança, eu já era adulto, trabalhando. E quando ele me viu voltando lá de caminhonete e tal, ele falou assim, eu quero ser igual o filho do Dino. Aí o pessoal, mas não, eu não tenho inveja dele, mas ele venceu, saindo de onde a gente estava no mesmo lugar. Eu também quero ser igual a ele. E o cara venceu, o cara virou um carreteiro de cegonheiro, puxando carreta e tal. E hoje o cara trabalha em empresa grande, onde ele mora lá no Maranhão. E ele, há pouco tempo atrás, veio me agradecer por ter se esperado de mim. Olha pra você ver que massa. Demais, então, assim, né? Então você também, Bia, eu imagino que muita gente se esperou em você. E você, às vezes, nem sabe. Pode ser. Né? Régio, vamos entrar agora na parte, né? Que a parte... Mas aí ela foi pra Globo, vamos continuar então. Tá legal, né? Vamos continuar. Eu fui pra Globo. Aí você conseguiu esse teste agora de protagonista. Não protagonista, mas de personagem. Eu assistia. Personagem principal. Eu era secretária do protagonista. Eu assisti todo dia. Isso, secretária do protagonista. E aí você fez... Fiz. E depois? E o Edu também fez, esse meu amigo, ele passou no Campos Alagados comigo. E nesse também, eu era secretário do Marconi Ferraz, ele era o motoboy. A gente encenava juntos. Que legal. E aí, depois disso, o que aconteceu na sua vida? Aí eu fiz a novela, terminou a novela, fiquei sem emprego. Isso foi em 2009, que a novela terminou. Aí, em 2010, eu vim em Caratinga pro casamento do meu irmão, em abril de 2010. E aí, passou o casamento do meu irmão, deu uma semana, eu aproveitei para ficar aqui, eu não tinha emprego no Rio, eu fiquei aqui um tempo com a minha mãe e tal. O meu pai infartou. Aí eu fiquei. Para ajudar, né, na recuperação dele. Graças a Deus ele sobreviveu, se recuperou. E aí eu fiquei. Que eu estava aqui, a Lucrécia. Sim. Eu estava malhando lá no América, naquela academia lá. Ela passou, disseram que passou por mim. Eu falei assim, não, pode ser ela. Aí foi conversar comigo, chamou pra fazer o Divas. Que eu tenho um projeto, ela chegou com um papel escrito Divas. E não sei o quê. E falou que ele era um projeto do programa Divas.
E aí a gente estreou o programa Divas, assim, tipo, isso era abril, estreamos em junho o programa Divas. Nossa. E quando eu estreiei em junho o programa Divas, em julho o Thiago me chamou pro Tá Ligado. Exatamente. E eu comecei a dar aula de teatro, dei primeiro na UNEC, dei um curso, eu nunca tinha dado aula na vida, apaixonei pelo aquele ofício, fui dar uma aula, me emocionei, eu fiquei com muita adrenalina, amei muito. Esse curso virou 8 cursos, 8 turmas seguidas. Eu dei em 1, 2, 3, sabe, em uma semana e depois da outra dando curso. E aí me apaixonei por isso. Aí eu foquei, juntei com o pessoal da Docto, começamos a idealizar o Casarão das Artes, aí comecei a dar aula de teatro lá, e apresentando o programa Divas, apresentando Tá Ligado, não fui embora mais. E eu me lembro uma vez que eu estava fazendo unha, e as pessoas me conheciam por causa da televisão, e também porque eu tinha feito o Globo, então em Caratinga, cidade pequena, todo mundo sabia e tal. Só que muita gente eu não conhecia. Então eu tava lá fazendo unha um dia, aí uma mulher olhou pra mim, mas ela olhou pra mim com a cara de dó. Oh. Ela falou, você que é a Bia, né? Eu falei, é a Bia Mussi, que era atriz. Aí eu sou atriz, por quê? Não deu certo, né? Nossa Senhora, o povo. Assim, mas ela tava solidária a mim. E eu falei, o que não deu certo? Uai, sua vida de atriz na Globo, você não era da Globo? Porque, né, tipo, agora você tá aqui. O pessoal acha que tem que ficar a vida Aí toda, né? gente, deu certo, deu super certo. Acabou, fiz tudo. Entendeu? Eu me lembro de um dia que eu tava sendo maquiada no camarim, tava eu, a Suzana Vieira e o Stênio Garcia. E eu sendo maquiada, e os dois do meu lado, e, gente, onde é que eu tô? Eu olhava pro espelho e falava assim, olha lá, Bia lá do Caratinga, tá aqui. Representando Caratinga. Garcia. Era qualquer um, era esses dois do meu lado. Já ia fazer uma cena com ele. Porque ele era executivo, então chegava lá no escritório, que eu era secretária, eu que recebia ele. E, gente, que loucura, sabe? E ela, sinto muito, e deu super certo. Porque aquela minha experiência lá fez eu ter gente na minha aula de teatro aqui. Porque quando eu vim dar aula de teatro, a Bia que fez novela vai dar um curso de teatro, então veio todo mundo fazer o curso comigo. E eu descobri ali o que eu queria fazer da minha vida. Foi nesse momento, entendeu? Legal. Foi trazer cultura para Caratinga, que eu queria ter tido, em vez de eu ter que sair para buscar isso fora, o teatro, a deixar de ser tímido, que eu descobri aos quase 20 anos de idade, eu queria oferecer aqui para as crianças não precisarem passar por isso. E também procura, porque aí eu fiz pós-graduação em psicologia analítica, o teatro como cura, como uma técnica terapêutica. Entendeu? Então, aí depois que eu estava no Casarão das Artes, aí eu acabei abrindo a Casa Viva Meraki em 2017 com o propósito de oferecer, não de te ensinar a interpretar um personagem, entendeu? Mas de você usar a ferramenta do teatro para você ter autoconfiança, descobrir quem é você. Ser humano. Independente se você é jornalista, vendedora, professora. E é o que aconteceu com ela, né? Que deu certo pelo fato dela ter feito. Eu vejo que a Casa Viva Meraki não é você sentar e aprender a fazer teatro. Tem a convivência. De ser humano. Tem outros tipos de atividades ali que te ajuda a ser uma pessoa melhor e a se encontrar. Isso. Então, eu acho que a gente tem que frisar esse ponto, Bia, que é muito interessante para a população de Caratinga entender. Você teve que sair para se descobrir e entender naquele processo, após a sua novela, que o que você queria era trazer esse conhecimento para Caratinga. Isso. Então, não é essa questão de que não deu certo. Isso acontece também com a gente, por exemplo, jornalismo. Nossa, mas você está em Caratinga até hoje? Você não foi para a Globo? Cara, eu sou muito feliz e realizada aqui em Caratinga. E extremamente agradecida por ter feito uma faculdade de jornalismo aqui e conseguir me manter aqui desde então. Não é? Então, é isso que eu quero. Eu não quero estar lá. Eu quero estar aqui. Isso. Somos felizes, né? Aqui eu consegui ter essa estabilidade. Você já não conseguiu, porque não estava sendo oferecido. Você teve que ir para trazer. Isso, não tinha faculdade de comunicação aqui. Quando eu tinha 17 anos que eu fui fazer a faculdade, não tinha, entendeu? Então eu não tive essa oportunidade. As pessoas têm que entender que não é lá fora que a gente se realiza. É aqui. Exatamente. Não são todos. Não são todos. Sim. Não são todos. Mas não precisa sair. Não precisa existe luz no fim do túnel só se você sair Eu daqui. me mantenho estando aqui fazendo a minha carreira. Pois aqui. Exatamente. E isso me realiza por completo. Talvez se eu estivesse
no Rio ou em São Paulo, eu não seria essa pessoa realizada que eu sou hoje. Exatamente. Olha só, presta atenção. Hoje, por exemplo, a Casa Viva Meraki agora fez 5 anos. Eu abri em 2017. A gente abriu com um projeto que chamava Semente Meraki, que tinha aula de capoeira, musicalização, culinária, teatro, artes manuais, horta, um monte de coisa. A minha ideia sempre foi oferecer estudo de graça para a população. Mas na época eu não tinha condição. Eu lembro que tinham você que comentou pagar. Mas que todo mundo que pedia. Mas tinha bolsa. Todo mundo que pedia bolsa. Ah, é R$100, mas eu tenho 30. Tá bom, você paga 30. Eu tenho 10, você paga 10. Outro pagava 50. Poucos pagavam o valor cheio e muitos não pagavam nada e tudo bem. Porque era esse o meu objetivo. Mas a gente precisa crescer na vida e não dava para ficar levando assim para sempre. Então eu trabalhava por fora para sustentar a Meraki. E dali eu não tirava nada. Nos 5 anos, 4 anos eu não tirei nenhum centavo. Agora ela fez 5. E aí, o meu objetivo que era esse, agora esse ano está conseguindo ser realizado. A gente conseguiu ano passado ser aprovado pela Lei Rouanet, que é tão polêmica. Você estava comentando e comigo. a gente captou por meio da DPC metade do valor para a gente fazer o projeto. A gente fez um projeto lindo. Esse ano a Meraki conseguiu dar aula de tudo isso que eu falei para 100 crianças do projeto Sombra e Água Fresca, de graça, para 22 idosos do CRAS, que vão dançar agora no Festival da Juliana Anselmo, daqui a 2 semanas. Vão estrear lá um espetáculo lindo que saíram com o Edson, que foi bailarino do grupo Corpo. Olha só! Nós ficamos amigos dele. Olha só! Pois demos emprego, assim, né? As pessoas, artistas trabalharam nesse projeto, nas aulas de música, de capoeira, de dança. Vários artistas de Caratinga que tiveram a oportunidade de estar trabalhando nesse projeto. Eu comecei a ter salário, coisa que eu não tinha antes, entendeu? E ano que vem a gente tem outros para realizar. E com esse objetivo de fazer a diferença, eu tenho certeza absoluta que isso está fazendo diferença na vida dessas pessoas. Os pagantes e os não pagantes que passam por lá, eles estão se potencializando quanto ser humanos. Não é que eles vão ser ator, e nem ator da Globo, e nem ator de sucesso, mas é que eles vão ser o que eles quiserem ser. Eles vão ter resiliência para dormir atrás do ambolé do caminhão, na chuva, e ter certeza que eles vão chegar. Porque é a vida. O que vai colocar de gente falando não vai dar certo, vai ser difícil, e que realmente vai, para ele desanimar, vai. Mas uma pessoa que passa por um processo assim, ela tem muito mais força de vontade, ela acredita mais nela. Agora me fala, se eu não contribuo muito mais com a sociedade fazendo isso do que estando linda, maravilhosa nas telas da Globo, com holofote em cima de mim, as pessoas falando, nossa, linda, rica, e fina, e magra, e é de Caratinga. Mas nem aí, Caratinga. Nem aí pra sociedade. É isso, realmente é que é sucesso. Não tô criticando ninguém que tá lá. Não custa um prato que eu comi, porque eu faria de novo. Porque fazer novela te dá um reconhecimento que depois qualquer outra coisa que a gente faz, por exemplo, eu faço uma novela, eu corro atrás de um patrocínio de Lei Rouanet, vai ser muito mais fácil de eu conseguir que a Coca-Cola me receba para uma reunião do que se eu sou a Bia do Caratinga. Claro. Lógico. Com certeza. Entendeu? Então eu faria de novo, sim, não desmereço. Mas eu tenho certeza, entendeu? Que isso me realiza muito mais, isso faz muito mais diferença para o mundo do que eu estar lá nas telinhas. Mas aquilo me ajudou muito. Hoje foi maravilhoso a experiência. Eu entendo, e é gratificante tudo isso. E acho que a população, nosso telespectador, tem que entender isso, né? Que nada é fácil, né? Nada é fácil. Por isso que eu falei assim, não, Bia, você tem que gravar com a gente, você tem que ir pro podcast com a gente. Porque como que você me conta tudo isso e ninguém fica sabendo? Só sabe da outra parte. E é interessante, né? A gente parar e conhecer a história da outra pessoa, porque... como ser humano, a gente pega aquele exemplo, em algum momento da vida a gente pode utilizar. E você precisa contar a sua história uma hora também, que as pessoas só sabem da Regiane, apresentadora, top de linha. Você tem que contar a sua história também. Não é, Bia? Ela tem que contar a história dela, porque ela veio também da zona rural. Né? Os pais dela são trabalhadores de roça, de café e tal. Então, assim, hoje eles ainda mexem com isso. E a Regiane teve sair totalmente fora da curva. Pelo pouco que eu conheço a Regiane também, ela também teve uma vida rígida, sabe? Com os pais, com os avós. Apesar que eles amam ela, mas ela sempre, até hoje, ela tem esse respeito com os pais. Não, porque meu papai não pode ver fazer isso. Mamãe não pode fazer isso. Então, tipo assim, sabe? Ela é toda certinha com as coisas. Então, ela teve uma vida. E é um dos motivos também que eu fiz de tudo para dar certo aqui, porque eu tô muito perto da minha família. Eu não consigo sair. Não dá. Pois é, gente. É muito difícil para mim. Realmente, essas histórias, elas inspiram. Inspiram. As pessoas que estão ali querendo, sonhando, e que tem um monte de gente, não vai dar certo não, desiste, faz outra coisa, imagina, não sei o quê, né? É muita gente que torce contra as coisas que estão dando certo, né? Por exemplo, eu vivo hoje, né, muita gente fala assim, Edson, mas você mudou muito, graças a Deus e tal.
Mas, você tá achando? Tem muita gente que tenta me derrubar ainda. Sabe? É muita gente que, assim... Poxa, eu tive tanta dificuldade para chegar onde eu tô. E eu tô me vendo aqui. Aí você vê gente tentando te derrubar, tentando te puxar o tapete. Sempre vai ter. Peraí, gente, né? Tem espaço para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Tem liberdade para todo mundo. Tem oportunidade para todo mundo. Faz o seu e faça com amor. Não é? Humildade, né? Humildade. Humildade, gente, leva longe Conta as pessoas. muito, É conta muito, importante. conta muito. Leva muito sim. importante. Leva sim. Bia, quanto tempo aí, Natan? Já de programa? Maravilha! Passou rápido, de Coisa tão bom boa. que tá o papo, Tá viu, muito Bia? gostoso. Muito bom. Mas eu quero, então, aproveitar o telespectador, essa audiência que nós temos aqui, e deixar um convite, né? Pedir a Bia para fazer um convite para um evento maravilhoso, a Festa da Poesia, que acontecerá em Caratinga. Como que vai ser a programação, Bia? Ai, gente, então, é a 4ª edição da Festa da Poesia. As 3 a gente fez antes da pandemia, há muito tempo. E aí tínhamos parado. E aí agora, esse ano, a gente recebeu um patrocínio do Fundo Estadual de Cultura, o FEC, de Minas Gerais. A gente inscreveu, a Festa da Poesia foi aprovada. E vamos realizar agora, dias 8, 9, 10 e 11, quinta, sexta, sábado e domingo. Sendo que quinta e sexta, às 20 horas, vai acontecer a live. É um sarau virtual com participação de vários poetas do Brasil e do mundo. Tem gente de fora do país também participando. Às 20 horas, através do YouTube da Casa Viva Meraki. Então, a gente espera você lá assistindo. No sábado, dia 10, no Casarão das Artes, às 19 horas, a gente tem o lançamento de um livro de poesias da Rejane Nascimento, que se chama De Dentro para Fora. Que tem tudo a ver com a Festa da Poesia, que esse ano o tema é Nossas Raízes, fala do que é nosso. O objetivo esse ano, o nosso propósito é valorizar a arte e os artistas de Caratinga. Então, no dia 10 vai ter isso, mas às 19 horas a gente abre uma exposição de artes com artistas caratinguenses, Alberto Bodan, o Camilinho com a exposição dele do Ziraldo, peças do Edra, Marilene Godinho, Eugênio Maria Gomes, exposição de livros também, venda de livros de poesia e também apresentação dos alunos da oficina de escrita criativa que esse ano a gente ofereceu para 60 alunos de escola pública de Caratinga de forma gratuita também dentro desse projeto. Então eles também vão apresentar no sábado. Já no domingo, ai gente, domingo a programação tá muito rica. Eu vou estar lá. É de 2 da tarde. Ai, se não tiver. Vai. De 2 da tarde às 8 da noite. Nós vamos ocupar o Casarão das Artes inteiro. Desde o pátio, aquela parte de baixo, a de cima, com feira de artesanato e comida, musical. Vocês conhecem o Natan? Vieiras? Conhece? Já ouviu falar? O Natan Vieira. Natan Vieira. Será? Conhecemos. Você vai estar lá comandando tudo. Ele que é o vai ver cara, a ele música. é o cara. Marina Ribeiro também tá lá. Vem ele vai lá. ter. Ele vai sentar aí pra poder falar. Vem cá, Natan, vem falar. Inclusive pra essa festa. Aí, ó. Fala aí, Fala aqui, Natan. Natan. Vem cá. programação. Vem cá. Deixa aberto na câmera porque aí. a Faz, gente igual é você faz comigo, você me faz eu demais. sentar, você vai sentar do lado da Bia aí. E aí, Bia? Aí, A Bia é uma parceiraça. ó. Aí, ó, que bom, né? Sou fã da Bia. Bom, deixa eu falar então do show, já que eu tô aqui, né? Top demais. Entrou aqui, né? Vai ser um show exclusivo, gente, né? É um show, como a gente tá conversando sobre poesia lá na festa, a festa Legal. toda sobre poesia, Muito bom. a gente resolveu separar os poetas da música brasileira. Que Não vai massa. ser todo mundo que não cabe, né? Mas assim, vai ser um pocket show com a pincelada, assim. É um show que preparei pra festa Ai, mesmo. que chique, não, né, gente? não apresentei esse show em lugar nenhum. Vamos apresentar na Festa da Poesia. Então, os grandes poetas da música brasileira vão estar ali. E como o meu disco chama Raízes, e a festa também chama Raízes, vai ter Maravilha, alguma tudo a coisinha do ver. disco também lá. Então, eu queria Tem que convidar mesmo as aproveitar, né? pessoas para estar. A programação gratuita. Gratuita, É gente. sensacional. E eu tô falando um pouquinho do que vai ter de música, mas tem arte de tudo quanto é jeito. A Bia vai acabar de contar. Sim. Vai ter teatro, vai ter dança, vai ter artes plásticas, vai ter literatura, vai ter feira de alimentação, enfim. É arte gratuita e é o que a gente precisa, assim. Né? Todos os artistas juntos,
celebrando, né? Usam a poesia ali como mote, mas é celebrar a arte, na real. Exatamente, é isso. Porque é a poesia da vida. É a gente encontrando a poesia da vida. Porque na música, na dança, no teatro, na literatura, nas relações, no artesanato, é a poesia. É esse momento que a gente está vivendo no país, de tantas divisões, de tanta competição, de tanta briga, é a gente trazer o amor. É a arte pra gente comemorar a vida mesmo. Por isso que chama Festa da Poesia. Quem deu esse nome foi o Cláudio Leitão. A primeira festa que a gente fez, a primeira, segunda e a terceira, foi com patrocínio da Docton. E apoio cultural do Casarão, que continua como apoio cultural. Mas o Cláudio quando eu falei pro cultura, Cláudio a minha ideia, eu falei, Cláudio, foi numa exposição no Rio, no CCBB, que era poesia no chão, poesia no teto, poesia não sei o quê, poesia falada, escutada. Não, eu quero fazer isso aqui. Ele, é a festa da poesia. Ah, ele tirou lá a cachola na hora. Isso, é a festa da poesia. E na época a gente fazia era só uma noite, um sarau. E aí eu falei, com um patrocínio só da Docton, eu consegui fazer uma noite tão incrível, foram 3 noites, com o Fundo Estadual de Cultura, nós vamos ocupar esse casarão inteiro, vamos fazer vários dias de programação. E aí eu até cresci o olho, comecei a querer coisa demais, que a gente nem estava dando conta, mas a gente tem muitos amigos, parceiros, pessoal que participa, e aí tá compondo isso. Então é o Natan com a banda dele, é a Marina Ribeiro, é feira de artesanato, é comidinhas, quitutes gostosos, dança de rua, a cena do hip hop, grafite sendo feito ao vivo enquanto o público está lá, naquele muro lá do pátio. Na parte de baixo, onde tem o piano, ali, instalações artísticas de poesia. Então tem um cantinho, por exemplo, da Marina Ribeiro, que você vai entrar, vai colocar um fone e vai escutar a Marina cantando e falando poesias. Uma coisa meio Maria Bethânia, com barulho de água, olha eu dando spoiler, vai ser um negócio lindo, tá fino que ela fez pra gente também. Aí vai ter outro lugar que você vai entrar e você só vai ler poesia, vai ter poesia em braille, vai ter acessibilidade, vai ter intérprete de Libras. Isso é importante. Vai ter poesia em braille, lá, boas-vindas na parede em braille, vai ter visita guiada para os cegos conhecerem, contato, todos os cantos da Festa da Poesia. Lá naquele porão lá embaixo, vai ter uma instalação artística da Dani Mara, de Caratinga, que foi minha aluna em 2009, no primeiro curso que eu dei. Foi para Ouro Preto, fez artes cênicas, a instalação dela de vídeo, instalação que você vai sentar para assistir. Feira de troca de livros, espaço de troca de livros usados, naquela varanda que está ali perto do banheiro, ali naquela mesa, troca de livros usados. E às 18 horas, o grande sarau com música, dança, poesia, literatura, tudo junto. Nós vamos terminar assim, sabe? E também às 4 horas, peça de teatro da Casa Viva Meiraqui, dos alunos de lá. Gente. Que está sendo dirigida pela Ingrid. E, gente, 100% gratuito. É isso então, aí. vamos parar de falar que Caratinga não tem nada. Porque vamos lotar o casarão. O maior problema que eu tô querendo nesse domingo é falar, gente, não tá cabendo mais gente, o que eu faço? Como é que nós vamos fazer? É isso que Daí, pra eu sair pra voltar lá pro corte, só deixar um recado assim. Um aplauso mesmo, assim, porque a casa tá mandando muito bem. Não faz nada sozinho, Natan. Ô, Natan, antes de você sair, eu queria aproveitar que você tá aqui no quadro, falar assim, parabenizar a Bia, né? E que a gente, que estamos aqui da imprensa, né, com os programas, sempre dá esse apoio mesmo à cultura. E as pessoas que ainda respiram cultura e que não posso deixar a cultura morrer. Gente, precisa de espaço. E a gente precisa puxar isso para que, né, os órgãos públicos apoiem mais a cultura. Nós precisamos disso. E que a cidade, todo lugar respira cultura. Você vai para a Bahia, por exemplo, toda cidade na Bahia, as pessoas apoiam tanta cultura. Tudo lá que existe cultura tem um apoio. Sabe? E por que as pessoas de Minas Gerais e São Paulo gostam muito de viajar para Bahia, para Pernambuco? Para quê? O que tem lá? Turismo, cultura. Né? Então, por que Caratinga, que é uma cidade de vários artistas famosos, não pode cultivar? Não tem esse cultivo, público, né? Para poder a gente manter a cultura viva. Então, a gente tem que bater na tecla mesmo, a gente que está aqui na frente das câmeras, que a gente tem esse poder de levar esse conhecimento e que as pessoas dá essa credibilidade pra gente, então a gente tem que fazer isso mesmo, apoiar e trazer mais pessoas, né, da cultura e que respira a cultura como a Bia. Eu acho que dá um outro programa, mas eu penso, talvez a Bia vai concordar comigo ou não, que é o nosso melhor negócio no município de Caratinga e a gente não acordou para isso. É verdade. É o melhor negócio dentro do município. Aproveitar e parabenizar também, né, o Casarão das Artes, que apoia, é a casa que é aberta à cultura. Só que o que a gente percebe é que só ela sozinha
é muito cheio, é muito apertado. Então, a questão do incentivo público, ela é necessária. Quando a gente fala a questão cultural, a gente talvez se fica só na questão da música ou do teatro. Ontem eu estava conversando com o Geraldo Regis, que é voltado para a questão dos cafés especiais de Caratinga. O café é uma questão cultural aqui da nossa região. E ele potencial falando também, né? De certas dificuldades que tem, às vezes, para conseguir do reconhecimento. Um ponto para fazer aquela amostra, ou a lembrancinha do menino maluquinho segurando uma canequinha de café. Então, a cultura é muito mais do que só a música, ou a arte, ou o teatro. Exatamente. Os pontos turísticos aqui de Caratinga que a gente vê que não tem. Né? Estão abandonados, a questão da pedra. Eu acho que tem muita coisa cultural que deveria ser olhada com uma visão mais crítica e cuidadosa do poder carinhosa, público. Né? E não é. E olhar de um jeito sério, né? Um jeito sério. Falando, economicamente que traz também. investimento. É sensacional Exatamente. O que a gente tem de potencial e não explora. E não explora. Eu falo não isso explora. muito aqui, enfim. Vou lá para Bia. Mas nós já vamos encerrar aqui também, Natan. Bia, agradeço demais o seu convite, a sua presença, tá? Por ter aceitado o nosso convite para participar aqui hoje. Acho que foi muito bom, né? Não, eu amei. Rico em conhecimento. Eu amei. Foi assim, eu não tenho nem muito assim palavras para falar, mas pareceu. Ficou muito Apareceu. Bom. Foi muito legal, Bia, conversar com você. Foi mesmo. E a gente tem essa intimidade. Como eu já trabalhei com ela, eu já sei o estilo dela e tal. Então, assim, foi muito legal mesmo. Para mim, eu fiquei, assim, surpreso e feliz da vida por ter gravado com você e você com essa abertura, com essa felicidade, né? Com esse sorriso, muito legal. Obrigada, E eu vou aproveitar, Bia, e deixar aqui, vocês têm o Instagram, né? Casa Viva Meraki, com KI no final. Segue a gente lá, Exatamente. gente. Segue a Bia no Instagram. A programação tá toda lá, fixada ali nos primeiros do feed, tem a programação com os horários que vai acontecer tudo, inclusive o show do Natan é às 5 horas da tarde, tá? Olha, ainda falo mais, gente, ainda falo mais. O show do Natan lá no domingo, eu vou fazer lá tudo ao vivo pelo meu YouTube. Aconteceu, virou notícia. Pode entrar lá no YouTube lá que vai estar lá ao vivo com áudio da mesa, que tem tudo fininho. Tipo assim, vai tudo ficar show, vai ficar show, né? Vai. Então vou lá dar essa. É isso aí. Se vocês querem conhecer mais sobre a cultura de Caratinga, acompanhem a Casa Viva Meraki no Instagram, o Casarão das Artes, o Aconteceu, Virou Notícias, e a Docton TV, que também estará lá cobrindo tudo que acontece neste evento. Parceria total. Parceria total. Obrigada, Bia. Gente, eu que agradeço vocês sempre apoiando a gente. Isso é fundamental. Obrigada. Bia, a gente faz de tudo para apoiar mesmo, porque a gente sabe que é importante. Eu sei. Muito obrigada. Valeu mesmo, gente. Tchau. Beijos. Até mais. Valeu, gente.